Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podbari. Vou começar agradecendo os nossos parceiros, a Suprimed Nutrition, a SciTech Medical e a Ginga.store. São parceiros que ajudam a manter a nossa disseminação de informação que é tão importante pra gente. E hoje a gente vai falar de um tema que é tão pedido, tão solicitado, tanto nas nossas redes sociais quanto na rede social do Podbari. Aliás, não deixa de seguir Insta Podbari e se inscreve aqui no canal do YouTube. A gente fala de libido hoje. A gente está aqui com a Isabel Cristina, psicóloga clínica, especializada em cirurgia bariátrica, fala muito sobre sexualidade. Isabel já tem aí um histórico super importante, mais de 20 mil pacientes atendidos. Inclusive tem vários livros, mas um muito específico, falando de sexualidade, libido na cirurgia bariátrica. A gente vai poder ter uma conversa longa e muito bacana para aprender bastante sobre esse tema, né, Isabel? Bem-vinda. É isso aí, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada e de falar de um tema, né, tão importante, mas tão cheio de tabu, que é a sexualidade, a sexologia. Então, assim, ele é recheado de crenças e muitas das vezes a gente não consegue, né, falar o que realmente precisa. Os médicos, os psicólogos, eles não perguntam para o paciente como que vai sua vida sexual. Claro que muitos deles vai falar, o que você tem a ver com isso? Então eu sempre me apresento como psicóloga e sexóloga, posso te fazer uma pergunta? Se você não quiser responder, não tem problema. Mas como que anda a sua vida sexual? Nunca nenhuma mulher ou homem negou de responder. E tem o quê? Uma demanda muito grande para falar sobre isso. Tanto a obesidade como as disfunções sexuais, realmente é uma pandemia mundial. Por quê? Porque nós temos o quê? Muitos tabus e nós, mulheres, né, que fomos criadas como objeto de prazer, e a gente não tem o quê? O direito de ter o prazer, mas sim de dar o prazer, e aí nós vamos ter muito prazer em falar sobre isso. Muito obrigada. Delícia. E uma coisa que eu vejo muito no consultório, acho que vocês também, né? A expectativa de uma mulher quando faz a cirurgia bariátrica, e aí eu acho que mais especificamente a mulher, ela tem lá uma expectativa de com o emagrecimento melhorar a libido, melhorar o prazer, é isso que ela espera. Então, eu vou começar com uma pergunta da caixinha, porque a gente vai ter um episódio do podcast de caixinha de perguntas, e veio essa pergunta, mas ela tinha tanto a ver com o episódio de hoje, que eu vou transladar para cá. E a pergunta dela é: a partir de quando melhora a libido depois da cirurgia bariátrica? Bom, nós estamos falando aqui de uma libido sexual. Primeiro eu quero, antes de responder a caixinha, contextualizar, né, que libido, ela é energia de vida, ela não é só sexual. Então você precisa entender que você tem que ter libido para fazer o que nós estamos fazendo hoje, em pleno domingo, a gente tem que ter libido para trabalhar, libido para fazer as coisas, né? Então, o sexo, a sexualidade também faz parte dessa libido. E aí, como está essa mulher no pós-operatório de cirurgia bariátrica? Então, nós temos 2 caminhos a percorrer aí. Primeiro, a mulher que já tinha uma libido legal antes da cirurgia e a mulher que realmente não tinha uma libido boa. Porque nós sabemos que muitos hormônios, vocês que são médicas, né, sabem disso, o quanto o papel hormonal tem importância na obesidade, principalmente na síndrome metabólica, que é onde causa as disfunções eréteis, tanto em homens quanto mulheres. E a parte psicológica, ela é muito importante nessa questão da libido, porque se você está bem com o seu corpo, seja magra, seja obesa, seja do jeito que você for, você tem libido, né? Porque é uma energia. Então, quando você faz a cirurgia, que você emagrece, a parte orgânica, o hormônio melhora e a autoestima, em algumas mulheres, que a gente sabe que não são em todas, melhora também. E com essa melhora, ela tem uma relação melhor com o seu corpo e com a sua libido sexual. Agora, as mulheres que já tinham algum problema, algum tipo de trauma, abuso, antes da bariátrica, emagrecem, fica com excesso de pele, você acha que essa libido vai voltar? Então, assim, isso é do ponto de vista psicológico, a parte hormonal melhora, mas se esses traumas, essas dores emocionais não forem trabalhadas, essa libido não tem como voltar. E eu faço um paralelo também, e falo isso muito para meus pacientes, num pós-operatório imediato, estamos falando de energia.
Uhum. Tem alguém ali com baixo consumo calórico, uma dieta mais restrita, né? Naquela fase de transição, dieta líquida, pastosa, aceitação da dieta, em que está havendo emagrecimento, o organismo ele vai virar um poupador, ele tem que se poupar de gasto energético. Então, você vê aquela mulher que fala assim, eu chego à tarde, eu tenho muito cansaço. Vocês não veem isso no consultório? Eu brinco que é o Não filhinho da tem. Duracell, vai, acorda a energia, de repente Uhum. ele morre. É assim no começo. Então, eu entendo que é muito natural naqueles primeiros 6 meses, em que o emagrecimento ele é mais impactante, em que está existindo ali uma adaptação da dieta progressiva, que ali é muito natural, que até comparado ao pré-operatório tem uma piora da libido. Você concorda Sim, comigo? com certeza. É importante a gente falar, primeiramente, lembrarmos que, né, a libido é a ponta de um iceberg. E o que que tem embaixo desse iceberg, né? Lembrar, como você falou, libido é energia, libido é o tesão, libido é a vontade. Não só vontade de transar, mas vontade de fazer qualquer coisa, né? Uhum. Então, é a ponta de um iceberg de muita coisa, que a gente chama até de função sexual. A gente não pode nem mais falar só libido. Não é só o tesão por si só. Qual que é essa função sexual dessa mulher? Ou desse homem? A gente está falando muito de mulher porque a questão da libido e dessa questão da relação, né, da sexualidade no pós-bariátrico é muito relacionada à questão da mulher, né? Então, como que era essa, como a senhora mesmo disse, você, né? Não vou ficar falando senhora aqui. Como era realmente, hoje é um papo tão gostoso, né? Então vamos falar entre amigas. Como que era essa função sexual antes? Será que essa mulher, ela se sente à vontade com esse parceiro? Como é que tá a relação entre os dois? Essa mulher, ela tem outras doenças? Uma coisa muito importante da gente falar. Existem muitas comorbidades relacionadas à obesidade que pioram a função sexual. Uma delas importantíssima, que a gente muito conhece, é a diabetes. A diabetes do tipo 2 é a doença que mais causa disfunção sexual em todas as mulheres, todas as pessoas. Então, se você é uma diabética e tem uma disfunção sexual, você vai falar que foi a bariátrica que me deixou sem tesão. Não, minha amiga, você não está tratando a sua diabetes. Como é que está a sua anemia? Como é que está o hipotireoidismo? Está tomando o seu remedinho direito da tireoide? Depois que você fez a bariátrica, você voltou na endócrino para saber se a sua dose está correta? Olha como, então, a questão da função sexual é uma coisa muito E a ampla. pelve, né, cara? E a pelve, E a muito falar pelve sobre feminina, isso. a obesidade, Muito maior, né? ela vai impactar na pelve feminina. E como isso não tem relação com sexualidade? Quando Não a tem gente como, fala de né? mulheres mais obesas, né? Então, quando a gente fala de pacientes com superobesidade, essa mulher, claro que a gente está trazendo hoje para a parte muitas vezes psicológica, que é também realmente a cereja do bolo e tem muito que prestar atenção nisso, mas a gente tem que pensar nas questões orgânicas. Mulheres que tinham superobesidade no pré-operatório, ela já tinha um assoalho pélvico que tinha uma grande superposição ali daquele peso que recaía por ela. Uhum. Quando essa mulher emagrece, a gente fala da perda de massa muscular, principalmente da perda de massa muscular dessa região da pelve. Sim. Então, aquela mulher, ela vai ter um enfraquecimento do assoalho pélvico, ela pode até ter incontinência urinária. Como que eu vou ter tesão, prazer, pensar em, nossa, vou ter agora um orgasmo delicioso, estou com medo de perder xixi? Sim. Vamos parar para pensar nisso? Então por isso que quando a gente vê uma mulher no meu consultório e ela vem trazendo essa queixa da questão da função sexual dela, a gente tem que perguntar muito bem. A gente tem que estudar esse caso. Será que é uma questão psicológica, questões de traumas, como você mesma falou, que são tão importantes e tão prevalentes na sociedade que todo mundo subestima? E principalmente na obesidade. E principalmente na obesidade, muito bem, né? Que ela teve muitas questões antes. Sim. Ou será que também associado a isso são essas questões do assoalho pélvico, relacionado a uma diabetes não maltratada, a uma anemia que não cuida, ao remédio da tireoide que não toma e assim por diante. A gente precisa afastar isso também, né? Sim, a Né, síndrome Isabel? metabólica é o que tem mais relação com as disfunções eréteis. A síndrome metabólica. Então, quais são os pacientes que a gente atende na Os cirurgia doentes bariátrica? metabólicos. Agora, eu acho que o grande lance, que eu acho que existe uma falha, ou coloco minha culpa, hoje em dia penso muito nisso, o quanto no pré-operatório a gente não investiga essa mulher antes. E Exatamente. se eu não sei como era antes, eu deixo para ela a expectativa que ela quer criar, né? Exato. Então, se eu já tenho no pré-operatório o diagnóstico ou a queixa de alteração de libido, eu já começo antes da cirurgia investigar. Porque ali a gente está discutindo síndrome metabólica, Sim. obesidade destruindo o assoalho pélvico, relacionamentos, expectativas, para que no pós-operatório não recaia sobre a cirurgia bariátrica. Quantas vezes a gente escutou?
antes da bariátrica, mas depois da bariátrica, porque fica quase um divisor de águas, né? E que, na verdade, já existia antes, não tinha sido olhado, perguntado, questionado, né? Exatamente. Então, primeiro, o que eu sempre penso, né? A gente fala dos pacientes. E nós? Como que está a sua sexualidade? Como está a sua? Como está a sua? Como está a minha? Então, primeiro, o especialista tem que trabalhar a sua própria sexualidade. Porque só perguntar e, de repente, a pessoa vem com uma história para você que você não está trabalhada, você vai até prejudicar essa pessoa, né? Por quê? Porque a gente está cheio de tabus e crenças limitantes com relação a sexo. Tem que se preparar para ouvir, né? Então, o profissional da área da saúde tem que fazer a sua própria terapia, né? Trabalhar a sua própria sexualidade para atender bem essa pessoa que vai chegar no consultório. Você falou das mulheres, sim, 85% das nossas pacientes são mulheres. Mas quem está mais me procurando? Atualmente são os homens? Os homens. Uau. Os homens. Porque as mulheres conversam na sauna com a amiga, conversam entre nós, né? Os homens não, eles têm muita vergonha. Por quê? Porque na nossa sociedade patriarcal, o homem tem que botar o pinto na mesa. Literalmente. Não é? Ele tem que ser provedor, ele tem que ser... E hoje ele não é nada disso mais. Nós estamos botando os pintos na mesa, né? Desculpa, gente, não sei nem se pode falar Pode assim. aqui, amiga, você pode falar de tudo. Pode em casa. Tá em Então, casa. o que Tem episódio melhor pra gente falar dessas coisas. Não tem Aqui, outro minha lugar. filha, não tem formalidade. A gente quer realmente levar informação gostosa para as pacientes Então, e para os pacientes. Aí quando você fala de relacionamento, acho que foi você que falou, realmente acontece, porque a mulher emagrece, ela fica muito empoderada. E a maior parte de nós já somos empoderadas, mas a pessoa com obesidade antes da cirurgia, às vezes ela não está com esse poder todo, porque ela não tem autoestima. Então, quando ela emagrece, ela já não vai aceitar aquele cara do jeito que é. Né? Por quê? Porque nessa questão do patriarcado, a gente vê o quê? Que o homem não sabe dar prazer para a mulher. Acha que é só socar, penetração. Não é. Deus fez a instituição do sexo para nós com o clítoris. É o único órgão que nós temos exclusivamente para ter prazer. O homem não tem. E o clítoris faz o quê? Vocês são médicos. Tem alguma função sem ser nos dar prazer? Baita função. Só para deixar tudo gostoso. Só para deixar tudo gostoso. Já valeu, né? Não Então, mas aí as mulheres chegam pra gente... E nem sabe onde fica. Não sabe, até às vezes sabe, Né? se né, tem a questão da religião também, porque Mas muitos homens não não sabe bem. É isso. É isso, o parceiro não sabe. Aí ela se descobre, que é o Se Descobre Mulher, né? Que é o meu terceiro livro. É o Se Descobre Vamos Mulher. falar sobre tudo isso também daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Aí os relacionamentos começam a ficar, né, bambeando, porque a mulher, ela quer ter prazer, ela conversa com as amigas. Eu atendi uma paciente essa semana, 28 anos de casada, ela achava que ela tinha problemas. Por quê? Porque só tinha penetração. E aí não tem uma preliminar, não tem o carinho, não tem o toque no clítoris. Como que ela vai ter orgasmo só com a penetração? São pouquíssimas mulheres que têm. A maior parte não tem. Aí acha que o problema é dela. Não, o problema é que ela não está sendo tocada adequadamente. E uma Isso aí coisa bate no libido, né? Porque Bate se no você libido. tem aquela cena, Isso. Você não é prazerosa. Você vai querer? Que tesão que você tem. você não tem. E uma coisa que eu percebo, pelo menos no consultório, não é uma grande maioria, mas é uma coisa que é muito visível, pelo menos para mim, nos atendimentos. A obesidade subjuga tanto a mulher, ela faz a mulher se colocar num lugar assim tão menor do que ela é. E eu vejo muitas pacientes falarem assim, não, doutora, mas é porque na minha cabeça era um favor ele querer ficar comigo. Exato. E agora não mais, agora eu sou outra mulher, eu me enxergo, eu tenho autoestima, eu não vou aceitar isso. Então, então isso é muito visível, né? É muito comum. Mas o que eu acho interessante é que a gente tem a diversidade, quer dizer, o indivíduo ele é único, né? Então, de fato, tem essa mulher, Sim, mas tem a outra mulher claro. que se identificava e que foi portadora da obesidade a vida inteira, a casinha dela é aquela. E aí, de repente, ela emagrece, ela já não sabe mais quem ela é. Exato. E aí, como ela vai performar e como ela vai ter essa energia se ela tá lá perdida em tentar se identificar dentro dela mesma? Então, essa resposta dessa paciente que mandou, ela não é uma resposta única, Não. porque teria que sentar com ela e ver nela cadê a causa, porque a gente vai ter particularidades que são únicas para cada um. Importante a gente trazer também informação, né? Que a disfunção sexual normalmente melhora após a cirurgia bariátrica.
Porém, a média, né, a estatística fala que é menos que 70%, é 70%. E as 30%? E aquelas 30% que não teve melhora? Ou que não era ruim e só piorou? Ou que era normal e agora piorou? Então, o que a gente tem que trazer realmente, existe até um estudo muito legal, que é até brasileiro, feito por um homem, que eu acho maravilhoso. Mariano? Mariano. Eu comecei minha carreira sexual por causa dele. Fazendo todo mundo, né? Mariano, mas, enfim, tudo. Que foi fazer uma relação, que foi muito Tá aqui, interessante. ó, no livro, o capítulo dele. Será que a melhora da função sexual daquela mulher foi porque ela emagreceu e ela melhorou a comorbidade, né? Melhorei a minha diabetes, melhorei minha autoestima, melhorei a minha tireoide, nananana. Ou é porque eu fiz a bariátrica mesmo? E ele conseguiu comprovar, não, foi porque você fez a bariátrica mesmo. Então, muito importante falar, né? Vai fazer a cirurgia bariátrica, a grande maioria dos pacientes tendem a melhorar a sua função sexual. Claro que o que a gente vê em consultório, por isso mesmo, né, Ana? Nós somos únicas e únicos. Isso. E se você está enxergando essa questão agora na sua vida, procure ajuda. E a partir daí a gente vai entender, é uma função orgânica que não está legal ou é realmente uma parte da sexualidade? E a gente vai entender, buscar a equipe multidisciplinar, uma psicóloga especialista como você, e vamos tentar destrinchar isso para ver qual que vai ser o melhor tratamento. Porque não é só psicoterapia, não é só questão do parceiro, às vezes tem medicação que a gente pode colocar ou até não, às vezes medicações falam, a testosterona vai mudar toda a minha vida, também não é só por aí, e muito mais. Então, como que essa questão, né? Eu acho que a questão da função sexual faz parte da qualidade de vida. Sim. Eu tenho casos até, que eu vou te falar que eu vejo no meu consultório, eu que gosto muito desse tema, me causa espanto e eu acho que eu sou até muito assertiva, muito reativa e meio bravona, que eu sou meio brava mesmo, né? Mas nisso eu sou com as minhas pacientes mulheres que me procuram. A mulher, às vezes, ela vem lá no consultório pra mim e ela traz essa questão. Ai, doutora, eu não tô conseguindo transar, eu não tenho vontade, meu marido reclama. E eu não era assim, ou era e agora piorou, enfim. Não vou nem falar como que é o tipo, né? Se é tipo 1, 2 ou 3, mas enfim. E aí eu fui na minha ginecologista, porque a gente fazia o quê, né? Quando a gente não sabia, nós médicas. Vai na gineco e fala pra ela. Conversa com o seu gineco. E aí eu comecei a ouvir, não só uma nem duas, mas mais de 20 vezes, no meu consultório do cirurgião, que sou eu, a pessoa falar, então, dona Maria, é que você já passou da menopausa ou está na pré-menopausa? É assim mesmo. E é assim mesmo, viu? Olha, não fica achando que você vai dar que nem chuchu na cerca, que você não vai. Se joga da fonte. Se joga, Aí eu olhei pra cara, e hoje eu vejo muito isso, porque a gente começa a estudar mais e entender melhor essa questão da sexualidade. E o que eu falo se você fala isso pra um homem, né? Olha, seu fulano, você agora com 45 anos, é que ele não tem a menopausa, né? Tem Mas andropausa, né? Já tem andropausa. Mas se eu falar para um homem de 45 anos que ele não vai mais transar e não vai mais gozar até os 85, quero ver. Ele já teria inventado um tratamento maravilhoso que ele não teria esse problema. Agora, para nós mulheres, como você falou, de sociedade patriarcal, né? Então, você não tem desejo, mas é isso mesmo, viu, minha senhora? Vai ficar seca mesmo, não vai ter vontade, o marido vai te tratar mesmo igual amiguinha, e é isso aí. Poxa, não é, por quê? Mas por quê? Porque nós, mulheres, então, nós reproduzimos o patriarcado. Sim, com certeza. Né? Então, nós não temos voz, nós não temos direito de ter prazer, nós não temos direito de ter orgasmos. Então, você entrou na menopausa, acabou. Que é um horror, né, Isabel? Porque assim, eu penso tanto que a paciente, quando ela quer fazer a bari, né, ela tem toda aquela questão do problema de não entender o seu próprio corpo com a obesidade e tudo mais, e aí ela melhora da autoestima, ela tá vestindo as roupas que ela gosta, e aí ela quer ter mais prazer, ela tem mais vontades, e aí fala, então, mas agora você tá na menopausa, e é isso aí, tá? Não. Puxa vida, se a sexualidade, como você mesma falou no começo da conversa, tem tudo a ver com qualidade de vida, é gostoso, é tão gostoso quanto comer, é ter sexo, é passear, é viajar. Poxa vida, então por que a gente não pode trazer mais isso para a vida dessa mulher? Vamos estimular e ajudar. Mas e você entender o próprio corpo. Porque também tem o seguinte, o que a gente aprendeu? A mulher era feita para servir. Agora, os homens, quando queriam mulheres mesmo, e as mulheres que tinham orgasmos e chegavam no clímax, eram as prostitutas. Então, a gente precisa trabalhar muito os conceitos, essa questão, antes de falar para essa mulher ter prazer. Ela precisa desconstruir essa realidade que foi embutida na cabeça da gente. Na verdade, é um trabalho de formiguinha que a gente vai executar com os nossos filhos, né? Isso. Porque quando você cria uma sociedade, e eu acho que isso vem melhorando, e ainda temos caminhos para traçar, mas se a gente olhar para o passado,
A gente tem um passado em que a mulher ia descobrir sexo fora de casa, porque a mãe não ia conversar com ela. Então hoje a gente já tem muitas relações de mãe e filha, pai e filha, e que isso é aberto e conversado tranquilamente. Então eu acho que a gente vem de uma sociedade lá atrás em que o menino descobria sexualidade em filme pornô. Sim. E para ele, então, bom era fazer bastante rápido e a mulher berrar bastante. Mas até hoje. Eu acho que hoje. Não, até hoje, eu as acho que até hoje é isso. as Eu disfunções acho que o sexuais filme dos pornô homens vem daí. é o relacionado a vício isso. com a pornografia, sim. Só que aí a menina Vício com a também pornografia. aprendia como? Na escola, porque não fala, em casa ela não podia falar disso muitas vezes. Uhum. E que a gente possa mudar essa história cada vez mais. Então, o que que ela aprendia? Vendo o mesmo vídeo do menino. O que que ela É, aprendia? Se eu berrar berrar. bastante, deu certo. Tá tudo certo. Olha, É isso olha que mesmo, coisa coisa doida. doida Que isso. tristeza, Aí né? a gente começa a plantar uma sementinha do vai dar ruim, né? Do vai dar ruim. É tudo uma construção tão grande, né? Que, como a Ana falou, é formiguinha, né? É. Mas pensando mais, assim, em trazer para essa mulher que tá vendo a gente aqui, acabou de operar e tá nesse desânimo aí. Bom, primeiro que tenho certeza que a Isabel deve perguntar se essa mulher toma vitamina, se ela tá Sim. bem acompanhada, se ela faz equipe multi, porque isso é uma forma da gente prevenir e da gente evitar, né? Porque se você acabou de fazer bariátrica, não tá se cuidando, não toma vitamina, você não vai ter energia de vida pra nada. Pra nada, Nem não pra só pro transar, sexo, nem pra nada. É. E aí, quando ela chega no seu consultório, por onde você começa, Isabel? Assim, qual que é essa primeira conversa? Eu sei que é muito amplo. No pós? Mas só pra gente. Isabel, operei e faz 2 meses e aí é isso. Vou separar porque meu marido tá infeliz, eu também. Como que a gente vai trazendo ela pra um lugar menos desconfortável, sabe? Eu vou lá no pré-operatório ver qual que era a queixa dela para ver se continua no pós. Porque o que acontece? As pessoas colocam todas as expectativas na cirurgia bariátrica. Exato. A cirurgia bariátrica não resolve vida de ninguém. Opa. Faz emagrecer e melhora as comorbidades. Às vezes, muitas das vezes, já atendi muitos pacientes assim, piora. Por quê? Porque você emagrece e aí o seu verdadeiro eu aparece. E o que você vai fazer com isso? É o que ela disse. Crise de identidade sexual. Né? Você antes escolhia as roupas, não, as roupas te escolhiam. E agora? Você sabe que tem até uma personal style que estava trabalhando comigo para ajudar essas mulheres, porque elas não sabem qual o estilo dela. Agora é piriguete, é social, é clássica. Não sabe. É se descobrir de novo mesmo. Então eu ajudo essa mulher redescobrir. Se redescobrir. Já mostra isso aí, Isabel. Mostra esse Fala pra terceiro, que gente é muito desse maneiro. projeto. Você já conta esse projeto pra gente. Se descobre mulher, né? Esse é o terceiro livro que eu fiz, esse está lá no Amazon. E é o que você perguntou. Aqui a maior parte são as experiências dessas pacientes. Porque eu acompanhei um grupo de pós-operatório de mulheres, né? Que eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. E elas ficaram comigo 4 anos e nós trabalhamos focado na sexualidade. Então eram várias mulheres. Então assim, e era semanal o trabalho. Então cada semana eu trazia um tema e elas também sugeriam, né? E a gente foi o nome que eu habito, fizemos uma questão da imagem corporal, inteligência emocional. Aí chegou nos contos eróticos, porque os contos eróticos, eles são muito importantes para alguns traços de personalidade, para ajudar na excitação. Então, quando você tem algum problema no ciclo da resposta sexual na excitação, uma das ferramentas é o conto erótico. Aí eu pedi para elas escreverem. Então, no livro tem os contos eróticos delas também. Olha que interessante. Muito legal, gente, é fantástico. Porque é muito disso que você falou, né? Porque às vezes essa mulher, esse homem, gente, eu tomei vou só fazer um parênteses aqui, que eu tomei uma bronca na rede social de uns 2 ou 3 pacientes homens, mas vocês só falam de mulher, por que não fala pra gente? Só falam elas, então, gente, pra todos. Mas aí essa pessoa que fez bariátrica, ela tende a falar assim, poxa, agora sim, emagreci, tenho uma imagem bonita, tô feliz, eu escolho a roupa não me escolhe. E aí, tudo que eu pensei que ia acontecer, não acontece. Uhum. Eu vou lá na hora H, não quero, não tenho vontade. Então, como é importante isso acontece ser acompanhado, muito, né? muito. Muito, né, Isabel? Não, Porque tem é a ver muito. com qual era esse tipo de paciente, Má? É aquele paciente que você tem que pensar.
Tá, mas qual era a sua expectativa com a bariátrica? Isso, Exatamente. primeira Que coisa. você É aí que eu quero achava chegar. que a bariátrica ia mudar na sua Hoje em dia eu vida? coloco isso no questionário de pré-operatório. Qual é a sua expectativa? Eu também tenho. Por quê? Pergunto. Porque essa Sim. expectativa te prediz primeiro se é real ou totalmente idealizado, né? Uhum. Minha expectativa a pessoa tem 170 quilos, minha expectativa é pesar 50 quilos. Minha expectativa, casar. É importante ajustar o que é realidade, o que é possível, do que é uma expectativa que foi criada sobre a bariátrica e obviamente vai causar frustração, porque é só um procedimento. Só não. É um procedimento que controla uma doença, obesidade e suas comorbidades. Não vai ser capaz de transformar a vida completa de uma pessoa. Pode ajudar, mas não transformar. E traz à essa- tona, às vezes, os problemas que talvez Nem que a para pra ver. obesidade não deixava você ver, Porque né? a obesidade também tem uma função. Vocês sabem a função psicológica da obesidade? Proteger. Te proteger, Proteger. botar no casulo, ninguém me olha. Isso, Te esconde, isso, né? te A obesidade te esconde. Aí você não precisa se expor. Eu tinha uma paciente assim também de uns 170 quilos, já faz muitos anos. Ela emagreceu muito, muito. E quando ela ia, né, no consultório, na clínica, tudo o marido levava, porque não passava na roleta do ônibus, né? Então, assim, ela precisava de uma muleta que era o marido dela. Quando ela emagreceu, ela não precisou mais, mas ela falou, agora se vira, pega Uber, pega ônibus, aprende a dirigir. E ele foi cuidar da vida dele, trabalhar mais, fazer outras coisas. O que aconteceu? Fala, gente. Mas se arrependeu de operar. Não, Divórcio. não. Não? Reganho de peso. É o ganho secundário da obesidade. Tá vendo como a gente, como a Porque ela queria psicologia, aquela coisinha, Ela o queria- afago gostoso, É, a ela- atenção dele. a E dependência. o controle, que ela controlava ele o tempo todo. Ah, Que eu tava com ela. recentemente fiz uma reversão de bypass. E que eu falei para a equipe multi, essa paciente a gente vai reverter, mas eu tenho certeza que a questão não é cirúrgica. Exames ótimos, a paciente com MC de 25 e a frustração dela com a cirurgia é algo impressionante. Só que ela atribui, aí quando você começa a dar escuta Uhum. porque ela fala, não, meu marido não tá nem aí para mim, porque eu fiquei magra demais. Porque o meu marido agora mora na minha casa, mas ele não me procura. Ela tá querendo voltar e achando que Que vai achar aquele vai marido. achar o marido. Essa é a grande. E o quanto ali precisa imergir, né? Submergir em terapia Uhum. para poder criar ali a realidade da expectativa. Eu Né? acredito que quando a gente vê essa paciente que traz essa queixa no consultório, a gente realmente precisa saber entender e ouvir o caso. Porque Doutora, a gente poder não entender. espera trazer, pergunta. Não, é verdade. Pergunta. Não, eu Mas- só tô sim, assim, sim, acho que você porque tem toda para que a razão. pessoa que tá É. ouvindo a gente, né, A pra tem que gente buscar. enfatizar isso, a gente tem que buscar, porque elas não vão falar. Tem toda a razão. Então, assim, E quando a vão gente- buscar lá no ginecologista, é o que você falou. Ah, é assim aceita, porque é assim. É hormonal, é É assim hormonal. mesmo. Até a pergunta Desculpa, da doutora. Ana Imagina, amor. eu até lembrei agora, desculpa, gente, mas a pergunta da paciente fez uma pergunta muito, muito igual a que foi na sua caixinha. Quando a libido volta, é hormonal? Porque é isso que elas ouvem, né? É, Então, o tempo exato. todo ouvindo que é hormonal, que você tá velha, Como é que a fácil cirurgia ser hormonal, destruiu sua gente? vida. Porque a hormonal é Hormônio. externo, Exato. É. resolvo com alguma coisa que eu vou tomar. Medicação, Como difícil quando você escuta não tem nada hormonal. tá tudo bem, né? Existe uma explicação muito fácil que a gente pode É. dar para os pacientes, porque assim, a gente escuta assim: tá sem tesão, tá com baixa libido, usa a pomadinha da testosterona, É. né? Ou faz o chip, não sei o que lá. Uma boa explicação que a gente tem para falar que não é só isso, e provavelmente não é, porque isso é Quase exceção, nunca é isso, quase né? nunca é isso, não procure isso, que não deve ser, é que a paciente que tem obesidade, ela tem uma testosterona que tá lá em cima. Então, quer dizer, ela vai operar, ela vai melhorar o metabolismo dela, ela vai melhorar a doença metabólica dela, e eu vou lá e vou meter mais testosterona nela? Não é só isso. A gente tem que entender e dividir essa paciente. Como você mesma falou, né, Isabel? Como que era a sua função sexual antes? Uhum. Era ruim e se manteve ruim? Era bacana e agora não é mais? Como que é? Como é que tá isso daí? E como você tá se vendo nesse corpo novo? Nós mulheres, aquela questão eu falo muito, eu aprendi essa frase, achei muito bacana, né? Realmente, a questão do tesão e da libido é a ponta de um iceberg muito grande. Porque, como você falou, a gente bota expectativas, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, aquela mulher que ela fala, quando eu tiver X quilos, eu tiver aquele corpo, eu vou emagrecer com a Bari.
e aí eu vou me sentir muito bem pra tudo na minha vida. Só que será que quando ela chegou naquele peso, ela tá se sentindo realmente bem com aquele corpo ou não? E isso pode mudar a questão também de como ela vai se sentir desnuda na frente do parceiro dela. Sim. E como é que tá essa relação? Você falou mesma, né? O parceiro nem sabe dar prazer pra aquela mulher. Ou parceiros ou parceiras, que hoje em dia, né? A gente tem parceiros e Parceria. parceria. Como que é essa parceria? Porque isso tudo faz o clique funcionar. Isabel, eu tenho uma pergunta. Como que funciona? Na verdade, já estudei um pouco sobre isso, mas é muito diferente libido masculina e feminina, Sim. né? O estímulo, o gatilho, o tempo, ele é muito diverso. Uhum. E, no meu entendimento, isso é uma fonte de problema quando o parceiro é homem e mulher, e talvez até uma fonte de solução quando existe um conhecimento maior. Então, eu entendo que 2 mulheres ou 2 homens estão lá num conhecimento melhor. Acredito eu, não sei. Como é essa diferença? O que isso causa de distonia ou de facilidade num casal? Não, é um mito. É mito? É mito. Porque, né, porque assim, eu tô com a pessoa do mesmo sexo, né, que eu vou entender melhor e vou dar mais prazer. Depende tudo do empenho da parceria. Do empenho. Tem homem que é preguiçoso, tem mulher que é preguiçosa, não é? Nossa, gente, pior que é, né? Não é? Assim, eu até entendo, vai dar um trabalho, deixa eu fazer. Dane-se, tchau, boa noite. É. Não quero acreditar nisso. Então assim, Poxa, Isabel, você também, eu achava isso também, viu, que você falou. Não, é mito. Tá até aqui, eu trouxe aqui os É mitos. diferente do libido feminino? É igual? É, Uma pode ser igual? Não, libido não. Mas Não. eu entendi o que você quis dizer. Aqui, ó, mulheres que transam com outra mulher têm orgasmo Não, infinito, mas até eu tô perguntando, a libido masculina é diferente da feminina. Ah, sim. Mulher, você tem que Então, começar a de manhã resposta. cedo, Não, 7 da manhã. exatamente. A Ela vai resposta. saber boa noite. O A homem, é. 30 segundos. Então, por isso que o homem tem que conhecer a mulher, porque a resposta do ciclo sexual da mulher é diferente. É isso. Porque a gente goza com o ouvido, né? Então, quanto mais você ouve, quanto mais você é bem tratada, que nem ela falou, manda mensagem de manhã, depois à tarde manda uma outra, manda um nude, sabe? Eu converso, ou então só senta pra conversar, porque a gente quer falar. A gente não quer que eles falem que dê a solução. A gente, mulher, precisa falar. E o homem fala tá, e não dá atenção pra gente. E isso magoa. Vamos, minha filha. Vamos, rápido. Bora, minha filha. Não, não é? Então, um homem que chega e fala assim, Bebela, fala, como é que é isso mesmo? Nossa, tá com a cabeça não sei aonde, mas, nossa, só puxa, ele me ouviu, ó a libido já. Energia. Por quê? Dá vontade, por quê? Porque você tá se sentindo amada, querida, atenção, né? Então a libido da mulher, ela passa por tudo isso. Do homem não, viu? Uma bunda gostosa, Bora. já bora. Isso que eu penso. É tão isso. Mas diferente. isso é total. Isso é diferente, a libido, mas não com casais homoafetivos, né? Então, bom, Não. se eu sei que a libido da mulher tem que começar de manhã cedo, gente, não dá pra falar de conta, dívida, Não. reclamar que a luz não apagou e depois vamos lá. Não dá. Não dá. Como? Não dá. Mas talvez para um homem super dê. Fiquei, Com o homem tudo bem, não fiquei tem problema. interessada nessa lista de mitos que você me... Eu fiz só 3 mitos. Fala Gente, os os 3 três mitos, então. principais mitos, 3 Isabel. principais mitos do orgasmo feminino. Mulher só goza com penetração. Não, nós já falamos aqui Pelo que amor, não. Já. Então, mas Tá aí muito o homem tem que se dedicar, né? Pra depois. Parceiro, né? Seja lá qual for. Seja lá quem for. Não, aí o homem, pra depois fazer a penetração. Né? Então, tem mulheres que têm orgasmo com a penetração, mas ela foi muito ali estimulada. Eu tenho uma amiga que ela até se cansarem fisicamente. Mentira também. Porque pode ter mulher preguiçosa que vai ali pronto, acabou, né? Tem Então mulher não que dá, tem né? libido, né? Nossa, é verdade. E as duas precisam estar com a libido muito integrada ali também, né? Então, eu também. Então, se não houver ejaculação feminina, o squirting, não teve orgasmo. Mentira, porque você pode ejacular, né, a mulher antes de ter o orgasmo. O orgasmo, tanto para o homem quanto para a mulher, não está vinculado à ejaculação. Não tá. E tem homens que nem outras culturas, que eles têm relação sexual e eles são treinados desde pequenos para não ter orgasmo. A ejaculação. Porque o sêmen é algo muito importante que não pode desperdiçar desse jeito. É só para procriação.
Para um fim específico. Fim né? específico. Olha, quanta curiosidade. Foram essas tem 3 que eu tudo, trouxe. E como a sexualidade é diversa, é diferente. Você tem que estudar né? religião, cultura, porque o que é, que nem para nós, a gente, né, América Latina, tudo a gente sempre fala do clítoris, tudo, nas outras regiões lá, primeira coisa que a menina nasce, eles vão lá e mutilam o clítoris da menina, na África. Porque não é para ter prazer mesmo, né? Então, quando a gente está conversando, né, dessa mulher e desse homem, né, que tá com esse corpo nessa transformação e ele realmente, ou ela, né, ele se chega ali depois de 1 ano, 1 ano e meio, ou até um pouco mais adiante, fala dessa queixa da mudança da função sexual e traz essa queixa no consultório, como você mesma falou, nós como médicos, a gente também tem que trazer isso à tona dentro de uma consulta médica, pensando na melhora da qualidade de vida desse paciente. E a partir daí, estudar isso, né? Hoje em dia existem questionários que a gente pode dar para essa paciente, porque muitas vezes essa pessoa se sente inibida também, porque a gente não é acostumada a te falar, né? Sim. Como que é? O problema é a questão da preliminar? É a dor, né? Será que tem uma causa ginecológica que está dando dor na hora da penetração ou não? Ou a questão da parceria? Então, a gente sabe que uma boa abordagem então, você que tem essa questão, né, converse com o seu médico, a gente deixa um questionário para essa paciente responder em casa, sossegada, com calma, sossegada, gostoso, pensando nas respostas, para a partir daí a gente pensar qual que vai ser o melhor tratamento, né? E quais que seriam esses tratamentos? Como que a gente pode pensar? A gente tem que individualizar o tratamento. Psicoterapia, equipe multidisciplinar, para aqueles casos específicos, talvez a testosterona em baixíssimas doses da questão da pomadinha vai valer a pena e vai ser maravilhosa. Também atividade física, doutora. Atividade física. Libera muito hormônio, é muito bom. Que maravilha. Para sexualidade. Eu acho que a questão mais importante, eu acho, dessa nossa conversa aqui, Isabel, a gente está aprendendo tanto aqui com você, né? Mas é realmente a mulher cortar esses tabus. O homem também, por essa questão que você falou do patriarcado, que ele também tem que estar lá, ele tem que provar, ele tem que prover. E que, poxa vida, se eu tô tendo essa questão, por que não levar dentro de um consultório médico e a gente poder ajudar essa pessoa da melhor forma possível? E individualizar esse tratamento. Porque, afinal de contas, o sexo faz parte da qualidade de vida. A gente tem que ter esse prazer na vida. Sabe que tem pesquisas que mostram... Agora todo mundo vai procurar o sexólogo. Que sexo tá ligado ao dinheiro, né? São as duas energias que, elas caminham junto. O sexo e o dinheiro. Porque os dois a gente procria. O sexo a gente tem filhos. O dinheiro a gente compra um carro, né? São moedas de troca, né? O meu marido fez isso, também vou ficar 1 mês sem dar pra ele. É moeda de troca. Então, tem, inclusive, agora que a gente, né, vamos focar na obesidade, que é o nosso tema aqui, a obesidade, sexo e dinheiro também. Um paciente super obeso, né, e muito conceituado no mercado internacional e tal, e ele tava lá com uma promoção, para sair uma promoção e não saía. Aí ele fez uma viagem para os Estados Unidos, fez um curso tal, que a empresa pagou para ele ter a promoção e nada. Ele fez a cirurgia bariátrica, emagreceu, melhorou a libido dele, teve mais energia sexual com a mulher. Ele foi promovido e ganhou um carro turbo ainda. Eu falei, filha da mãe. Pois é, hein? Então, assim, não dá para dissociar obesidade, dinheiro e sexualidade, sexo. Né? E a gente tem que sempre falar, o que é sexualidade? Nós já falamos, é energia de vida, para todos os setores da vida. E sexo é a junção da genitália, né? Ali, seja ela pênis, vagina, enfim, é a junção. Então, assim, e além da junção, o que é? Entrega. Então, você tá com vergonha da gordurinha. Eu lembro, eu sempre fui criada em igreja crente, né? A primeira vez que eu fui no motel foi na Páscoa. Liguei a televisão, Jesus Cristo lá. Meu Deus! Minha mãe não tava, mas Jesus tava. Tava de meu olho. filho, fui embora. Entendeu? Então, assim, gente, é tanta coisa. E só para ilustrar, né, que você tá falando de homem, que a gente não fala de homem. Nossa, brochei, o outro também foi embora. Tantão, né? Muito. A gente parece que já andou um tantão. E que, poxa, é mais fácil hoje entender a sua identidade sexual, é mais fácil hoje. E não é, né? Ainda a gente não tem é, um porque, caminho olha, enorme, né, foi na década de 60 que liberaram as pílulas. Então, a gente deixou de fazer sexo para procriar as mulheres, para ter prazer.
Mas vocês estão vendo também como que tá essas meninas fazendo sexo hoje em dia, em qualquer lugar, qualquer jeito, de qualquer forma. Então, assim, tá em desequilíbrio ainda. Antes pela falta, por toda essa situação. E agora porque tudo pode também. Então, a desvalorização do próprio corpo. É fato, verdade. né? Isabela. Banalização, né? É. Aproveitando aqui que a gente que é um tema, né, gente? Nossa, você vai voltar Ficaríamos de novo, Isabela? Lógico, Isabela, adoro. De novo, só pra gente falar de qualquer coisa nesse assunto. Quero fazer a cada 3 meses. Ótimo. Da libido. Mostra pra gente um pouquinho os outros 2 livros que você tem. Conta pra gente. Tá, esse daqui, Sexualidade na Bariátrica, eu estava passeando em Londrina, né, que eu tenho parentes lá, e aí liguei pro doutor Mariano e falei, eu tô aqui em Londrina. Ele falou, Bel, vem almoçar aqui em casa. Já falou com a Paula, a esposa dele, fez um almoço gostoso lá, né, Paula, carninha assada. E aí eu falei, mas pra que você quer tudo isso, Mariana? Não, eu quero te mostrar minha tese de doutorado. Quem sou eu? Vou olhar a tese de doutorado da Unifesp, seu. Não, Bel, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí fui olhar, era sobre função sexual em mulheres candidatas à cirurgia bariátrica. De lá para cá, nunca mais larguei o tema, fizemos esse livro, estudando, fiz o grupo, né? Aqui tem o capítulo do Mariano. Então, o Mariano, assim, é a pessoa que me inspirou e que eu sou eternamente grata, porque, assim, tem muita coisa na obesidade, mas quando você já tá, quando eu fui estudar sexualidade, já tinha 15 anos de bariátrica. Sabe quando você fala, você não aguenta mais comer arroz e feijão? Eu sou muito assim, eu preciso de coisa nova, eu preciso de conhecer, eu preciso avançar. Aí eu fui estudar e aí me identifiquei e estou gostando muito. E esse livro encontra Mariana onde, Isabel? Mostra pro No pessoal. meu Linktree. Pessoal. No Linktree que tá no seu link da bio, é isso? É, bariátrica, Isabel Paegli. E tenho também o Sexualidade na Bariátrica. Isso é o seu Instagram. Meu Instagram, isso. Tá. Esse daqui foi um presente que eu me dei de 50 anos de idade. Hoje eu estou Que com linda. 58 anos. Então, Uau. é bem legal que tem coisa aqui. Você vai falar, mas hoje em dia já tem o telemedicina. Então, em 2005 eu falava aqui da telemedicina, que eu já atendia o pessoal de fora do Brasil que vinha operar com a gente, e não tinha outras psicólogas fora do Brasil especialista. Então, eu falei com o CRP, fiz um site e tal, e comecei a fazer telemedicina já desde essa época, né? Então, tem aqui no livro esse capítulo legal. Tem também a evolução do protocolo, desde quando eu comecei até agora como eu atendo, como eu trabalho, né? E aí eu pus alguns casos da psicologia clínica e também de alguns casos de trabalho científico. Então, ele está bem misturado, tanto para pacientes como para profissionais da área da saúde. Que legal. Deixa eu só falar uma coisa que eu achei tão interessante, tão bonito isso aqui, esse livro da Isabel que tá, Sexualidade na Bariátrica, logo embaixo tem assim, entre peles e peso prevalece o desejo. Que coisa bonita. É tudo isso, que a gente lindo. falou até agora. Exatamente. Não importa se tem pele, se é branco, se é preto, se é azul. Queiram, porque realmente deve ser incrível. E esse daqui é no Esse Amazon. é na Amazon. Mas eu também tenho o link, pode me pedir no meu Instagram que eu mando, que é o Se Descobre Mulher, e eu fiz junto com a Blanca é uma psicóloga lá do México, que a gente trabalhou muito juntas, muitos anos, todo quanto é congresso pelo mundo todo, aí eu e ela dando aula, e a Joana também, que ela que fez os estômagos, né, mandou te presentear com os estômagos dela, Agradeço. e também é uma grande psicóloga amiga minha. Ganhei presentes lindos, depois eu mostro no Instagram, Isso. @sexualidade na bariátrica, certo? E @bariátrica Isabel Paegli. Perfeito. Isabel, a gente vai se encaminhando para o fim aqui. Foi um prazer contar com você. Acho que a gente aprendeu, se divertiu como nunca. E com certeza terão outros episódios. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre os cupons, Marta? Vamos, gente. Então, lembra que libido é força, vontade de viver. Quem tá com pouca vitamina, quem tá sem tratamento não tem força pra nada, nem libido, né, gente? Então, Menos pra transar. vamos aproveitar esse gancho porque faz sentido e é real. Então, a gente tem cupons pra você manter a sua suplementação em dia lá no site da Suprimed, toda a linha com 10% de desconto, PODBARI10 é o cupom. E falando em autoestima, a gente tem o apoio também da Ginga.store, que é uma marca para corpos em transformação. E lá também a gente tem 10% de desconto, o cupom é PODBARI. Muito bem. Isabel, então, muito bem-vinda, muito obrigada por tudo. A gente está muito feliz de ter você por aqui. E precisaremos aí de vocês em muito mais outras conversas do podcast, viu? Obrigada. Vem com a gente.
Tchau.